Pronto, agora sim, vamos lá. Então, eu estava falando para vocês que uma das primeiras perguntas que a gente tem que se fazer é: que tipo de história eu gostaria de contar? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Que tipo de história você gosta de ouvir? Você gosta de ouvir as histórias que terminam em fracasso, em lamentações? Ou você gosta de ouvir aquele tipo de história de superação, de inspiração, onde que a pessoa depois chega lá e realmente consegue atingir os objetivos? Que tipo de novela que você gosta? Você gosta daquela novelinha lá que no final das contas o vilão vence tudo e taca fogo na cidade? Ou você gosta que aquele cara vá para a prisão e que aquela pessoa que estava sofrendo realmente consiga se libertar, consiga chegar lá no seu objetivo? Só para você ir pensando e entendendo que tipo de comportamento que você tem. Isso é muito importante, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha, por exemplo, ali no Instagram do MTs, tem algumas histórias, e aí tem algumas histórias de superação, algumas histórias de inspiração para você, de pessoas que já conquistaram esse objetivo, de pessoas que já passaram pelo processo que você está passando e já chegaram lá. Para a gente entender melhor e para a gente direcionar melhor as coisas, aqui na sala a gente tem algumas pessoas que estão começando no processo, que chegaram agora, estão na primeira mentoria, e nós temos algumas pessoas que já estão há algum tempo, já vêm participando, já vêm se desenvolvendo, né? Então, olha que interessante, não importa aonde você está, se você está começando hoje ou se você já está há algum tempo dentro do processo. Não importa se você ainda está em fase de emagrecimento ou se você já está no processo de manter o peso que você conquistou. O que a gente vai trabalhar na mentoria de hoje, você pode aplicar em qualquer fase que você esteja na sua vida e também em outras áreas, não só no emagrecimento. Então, quando eu falar aqui, você pode pensar nas outras coisas. Talvez você já emagreceu, de repente, e você pode aplicar isso em outras áreas, porque o que eu vou falar hoje se trata de alguns princípios, e os princípios, eles podem ser aplicados em qualquer área da nossa vida, inclusive no emagrecimento. Claro que eu vou estar falando aqui de alguns princípios do nosso método, da nossa metodologia. É com base nesses princípios que a gente fez toda a estrutura, todas as fases, todos os passos para vocês terem um conteúdo legal e uma transformação realmente como tem que ser na nossa metodologia. Então, bem-vindos e bem-vindas. Eu vou compartilhar minha tela para vocês terem algumas coisas aqui para vocês enxergarem. Não é muita coisa, mas o mais importante é o que vai nortear aqui a nossa mentoria, é essa frase. A direção é mais importante que a velocidade. Você já ouviu essa frase? Já viu ela em algum lugar? Já leu essa frase em algum livro? Já ouviu ela em algum local? Ou já viu em algum local? Você já tinha ouvido essa frase? Levanta a mão se você já viu, ouviu, leu, já teve contato com essa frase em algum lugar na sua vida. Olha, tem muitas pessoas aqui que levantaram a mão que já tiveram contato. Bom, se você é um aluno da nossa metodologia, essa frase ela está nos vídeos iniciais na fase 1 do nosso programa. Por que essa frase está aí? E eu quero refletir um pouquinho mais com você hoje sobre o sentido e sobre a importância de você entender corretamente essa frase. Olha, a direção é mais importante que a velocidade. Isso aqui dá para a gente ficar falando uma hora inteira somente sobre isso, vários pontos que a gente pode puxar daqui. Bom, o que você entende quando você lê essa frase? Ou quando você olha para essa frase? Quando você percebe essa frase,
o que é que vem na sua mente? Tem muitas pessoas que vêm na mente assim, uau, direção é importante, velocidade não é importante, afinal de contas, a direção é muito mais importante que a velocidade. Essa frase, essa ideia, esse princípio, ele se aplica em todos os lugares, mas quando a gente vai falar de emagrecimento, quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que quer resolver o emagrecimento de uma vez por todas na sua vida, isso fica ainda mais importante e precisa de uma reflexão ainda mais. Veja, muitas pessoas querem emagrecer muito rápido. Muito rápido. Elas querem o resultado para ontem. Só que elas não entendem que o primeiro passo é mudar a direção da vida delas. E aqui vem uma pergunta já para você. Em que direção a sua vida está indo hoje? Qual a direção da sua vida? Veja, a direção ela vem em primeiro lugar. Então, uma pessoa que está ganhando peso, a direção da vida dela está indo para o sobrepeso. Se ela quer ter peso ideal, significa dizer que ela está indo a caminho do fracasso. Podemos chamar assim, porque sucesso seria estar no peso ideal. O contrário de peso ideal é peso que não é ideal, que pode ser sobrepeso, muito acima do peso. Então, quando a pessoa está na direção do sobrepeso, podemos concluir que ela está na direção errada. E olha só, para mudar de direção é muito rápido. Eu posso simplesmente estar aqui, virar o contrário e pronto, já mudei de direção. Agora, se você não está fazendo o que precisa ser feito, você pode estar andando em marcha ré, você pode ter virado na direção correta, mas você está indo de ré, está indo em marcha ré. Aí não adianta. Então, a gente precisa fazer algumas reflexões para você entender. É verdade, a direção ela é mais importante que a velocidade. Você precisa, sim, se preocupar com a direção em que sua vida está indo. Então, quando você faz um encontro com um treinador, com uma treinadora, e você detecta quais são as falhas que levaram você a ter o peso que você chegou, o peso que você não gostou, o peso que não gosta, e você entende isso e você muda de direção e começa a trabalhar essas falhas para destruir elas, para criar novos comportamentos, você está mudando a direção. Você está mudando a direção da sua vida. E esse é o ponto mais importante. Trabalhar a causa que levou você a chegar nessa situação, isso é muito importante, e tomar um rumo diferente para a sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Beleza, esse é o primeiro ponto, a primeira leitura, e normalmente é exatamente isso que as pessoas entendem. Agora, outro ponto que eu quero refletir com você e destacar é o seguinte. Leia de novo essa frase. Essa frase está escrito que velocidade não é importante? Não. Não está escrito aqui que velocidade não é importante. Está escrito que direção é mais importante. Quando eu penso que a direção é mais importante que a velocidade, não significa dizer que velocidade não é importante. Velocidade também é importante. Porém, antes da velocidade vem a direção correta. E por que eu estou trabalhando e refletindo um pouquinho sobre isso hoje com vocês? Porque quando você começa, você quer resultado para ontem. Você quer resultado para ontem. Só que você não engordou da noite para o dia. Você ganhou peso lentamente, pouquinho a pouquinho. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que ganhou peso muito rápido. É muito difícil. Só se teve algum distúrbio, algum problema de saúde, alguma coisa muito... É uma coisa muito anormal, né, Dani?
Normalmente as pessoas ganham um pouquinho de peso por semana, um pouquinho de peso por mês, e com o passar de 1 ano, 2, 3, 4, tem pessoas que passam ganhando peso 10 anos. Quer dizer, estavam na direção errada, ou ainda estão, dependendo de qual é a pessoa, está na direção errada, com uma velocidade de tartaruga, devagarzito, e com o passar do tempo, tudo se acumula. E foi acumulando peso. Então, pronto, precisa mudar a direção. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, depois que você começa, depois que você já está no processo, depois que você já colocou-se no caminho correto, na direção correta, você pode verificar com o seu treinador, com a sua treinadora, se você está se mantendo na direção correta e se você consegue dar um pouco mais de velocidade. Porque às vezes a pessoa estava lá, ela quer chegar aqui, mas ela está aqui no meio do caminho e estacionou. Por que será que ela estacionou? Ela está na direção correta? Ela está. Mas ela não consegue avançar, porque talvez precisa dar uma pressão. E aqui eu vou citar um exemplo para você. Quem é que anda de bicicleta? Ou enxerga pessoas andando de bicicleta? Quem anda de bicicleta precisa pedalar. Na descida, não precisa pedalar. É só ficar paradinho e equilibrar que ela vai. No chato, tem que pedalar. É mais tranquilo, mas tem que fazer uma forcinha. Agora, quando pega na subida, você tem que fazer muito mais força e você vai perder velocidade. Então, às vezes, na descida, você ganha velocidade. No chato, você consegue manter velocidade boa, mas quando pega na subida, aumenta a dificuldade, você tem que fazer muito mais força, mas diminui a velocidade. E se a gente não fizer força, a gente vai parar ou a gente vai voltar. Esse ponto é muito importante. Imagina que você está na subida, você para, se você não fizer nada, se você não colocar o pé no chão, se você não fizer o que tem que ser feito, você vai voltar para trás. Concorda comigo? Então, esse ponto ele precisa prestar atenção. Poxa, peraí, Márcio, a direção é mais importante que a velocidade. Eu estou na direção correta. E agora? Agora, se você realmente está na direção correta, você precisa trabalhar uma velocidade que seja, presta atenção, uma velocidade que seja confortável para você e que você possa ir até o final do seu objetivo. Porque não adianta você entrar numa velocidade extremamente alta e você cair na primeira esquina. Você cair na primeira esquina. Plum, se espatifou. Ah, vai chegar no objetivo? Não, não vai, acabou a viagem. Vai para o hospital, vai fazer qualquer coisa, acabou a viagem. Então, a direção é mais importante que a velocidade. E depois, para mim poder fazer uma viagem, eu preciso ajustar uma velocidade. Então, quando eu entendo que a direção é mais importante que a velocidade, não significa que velocidade não é importante. Velocidade também é importante. Mas a direção é muito mais importante do que a velocidade. Beleza? Então, esse ponto é muito importante para a gente poder seguir no nosso caminho. Então, a grande pergunta é, pronto, peraí, eu entendi agora que a direção é mais importante que a velocidade. Agora eu entendi também que velocidade também é importante. Eu estou na direção correta? Esse é o primeiro ponto que você precisa ajustar com o seu treinador. Se você está começando agora, certamente você está na direção correta. Se você está já há um tempo, é preciso verificar se você ainda está na direção correta ou se de repente no meio da viagem você se perdeu pelo caminho. Como assim, Márcio, se perdeu pelo caminho? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar algo aqui
rapidamente com você para fazer um desenho rápido e você vai entender melhor o que eu quero dizer com essa questão. Eu sou dos desenhos, tá? Olha, imagina que você está dentro desse círculo e você quer mudar de vida, você quer tomar outro rumo, você quer emagrecer, ok? Esse aqui é o caminho que vai levar você para o emagrecimento. Então, você está aqui, está em qualquer um desses pontos, imagina, estão vendo meu mouse aqui? Estão conseguindo enxergar minha setinha aqui? Pronto. Então, imagina que você está aqui dentro e você vai começar aqui, ó. Vou desenhar aqui um pontinho para você ficar melhor. Ponto, você está aqui, ó. Está aqui, ó, né? Aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos colocar aqui um verde, ó. Pronto, você está aqui, ó. Está nesse ponto aqui. Direção é mais importante que a velocidade. Para que lado que eu tenho que andar aqui para mim poder pegar o caminho do emagrecimento? Eu posso vir para cá, eu posso vir para cá. De qualquer modo, eu vou encontrar o caminho do emagrecimento. Só que aqui eu vou encontrar outros caminhos que vão para outros lugares, para outras direções. O que acontece? Eu vou começar a andar nessa direção aqui para mim encontrar o caminho do emagrecimento. Só que às vezes, olha só, eu saí do zero, eu cheguei aqui, eu estou evoluindo. Mas olha, eu ainda não atravessei os perigos. Eu vou ter alguns perigos no meio do meu caminho. Se eu não tiver um bom conhecimento, eu posso me perder. Então eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo. Pronto, cheguei numa encruzilhada. E agora? Eu vou para cá? Eu vou para cá ou eu vou para cá? Pode ser que, às vezes, você vai tomar um caminho, você acha que você está na direção correta, e aí você começa a dar velocidade, e chega aqui nesse ponto, e você continua para cá, ao invés de você vir para cá no caminho do emagrecimento. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a voltar para trás. Você vai começar a andar em círculo. Então, isso é bem importante para você entender que as coisas, às vezes, você acha que está tudo no seu controle, mas daqui a pouco ela sai do seu controle. Então, daqui a pouco você vai engatar nesse caminho para cá, daqui a pouco você vai vir para outro lugar. Enfim, é só para ilustrar um pouquinho rapidamente que às vezes você está num ponto, você acha que você está evoluindo e realmente estava, só que daqui a pouco você começa a voltar. Imagina uma pessoa que passou do time. Ela passou do ponto aqui, ó. Passou do ponto. O que ela vai fazer agora? O que ela vai fazer? Ela vai começar a voltar, a voltar, e o caminho do emagrecimento se foi. Existem muitas coisas que iludem você dentro desse caminho, dentro dessa jornada. E você precisa ficar muito cuidadoso, muito cuidadosa com as distrações. Às vezes, você vai achar que, oxa, aqui é muito mais rápido, olha só, vem para cá que é mais rápido, porque agora aqui começou a descer, e aqui começa a subir, só que aqui é muito mais rápido, aqui tem mais velocidade, então eu vou para cá, e aí você se estrepa, como diz a minha mãe, né? Se quebrou. Então, muito cuidado com isso, às vezes a gente pode confundir. E é exatamente por isso que a gente tem um treinador, para ficar do nosso lado, para tirar as nossas dúvidas, porque quando a gente sai do caminho, a gente para de seguir o caminho da obesidade, a gente para de seguir o caminho do sobrepeso, a gente começa a acompanhar pessoas, várias outras pessoas que falam alguma coisa de emagrecimento. E se eu ouvir todas as pessoas que falam de emagrecimento, eu vou ouvir a pessoa do método que trabalha na causa do sobrepeso, e eu vou ouvir também, de repente, aquela pessoa que não trabalha na causa. Vou ouvir, de repente, pessoas que trabalham no superficial. O que é mais rápido para limpar uma horta? Pegar a enxada e cortar tudo por cima? Ou ter que arrancar a raiz? Se você já capinou, se você já pegou no cabo da enxada ou conhece a atividade, você sabe que é muito mais fácil, rende muito mais o eito se você for raspando por cima, é muito mais prático.
Você não precisa nem fazer tanto esforço para arrancar muita terra. Agora, dá o solzinho, nossa, murchou toda a peste. Eu lembro que o meu pai, quando a gente ia capinar no meio do milho, eu sou dessa época, tá? A gente pegava e ia capinar no meio do milho, e o meu pai ia de um lado, minha mãe do outro, ele ia no meio. E se a gente ficava para trás, eles davam uma ajudinha para a gente ir junto com eles no meio. Tinha alguns tipos de peste que tinha raiz profunda. E aí, quando a gente chegava perto daquele inso, o meu pai ficava de olho. Se a gente dava enxadada assim e por cima e não arrancava a raiz, ele já vinha, pode voltar ali, pode arrancar a raiz. Porque se você não arrancar a raiz, semana que vem eu vou vir aqui olhar, tá tudo brotado, brotou tudo, tá ali tudo de novo. Principalmente aquela tal da erva gorda que tinha, o tal do caruru, né? Daquela lá embaixo, enfim. Então, isso se aplica muito na nossa vida, é um princípio. Ou eu arranco a erva daninha pela raiz, e isso leva um tempo. Então, o que dava mais velocidade para mim? Arrancar por cima e, tô do lado do pai e a mãe, tô igual vocês, tô fazendo igual. Só que às vezes meu pai me falava, volta para trás aí, guri, arranca direito essa peste. Por quê? Porque precisava que fosse completo o serviço. Então, a direção ela é mais importante que a velocidade. Eu preciso ter uma velocidade que eu consiga dar conta, mas que o serviço realmente seja algo bem feito e completo. Se você não tem esse entendimento, no meio do caminho, eu não estou mais no caminho do sobrepeso, agora eu estou no caminho do emagrecimento, mas eu vou encontrar com pessoas no meio desse caminho que dizem que estão no caminho do emagrecimento, mas estão no superficial. Pai, eu falava, eu estou carpindo, estou capinando, estou limpando a minha careira aqui. Mas que tipo de limpeza estava eu fazendo, como diz o Cortella, né? Eu estava fazendo um tipo de limpeza superficial. Passou uma semana, sol, chuva, brota tudo. O meu pai ia lá e falava, essa careira aqui, quem carpiu foi o Márcio. Por quê? Porque estava lá a prova do crime. Tem gente que está deixando a prova do crime em emagrecimento, engorda, emagrece, engorda, a vida toda, mas não se deu conta. Mas está indo com quem? Está se deixando mover por pessoas que dizem ter uma velocidade, só que essa velocidade vai para um caminho completamente errado e depois você tem que voltar no início e recomeçar novamente. Recomeçar novamente. Outra coisa que distrai muito são as opiniões das pessoas que não entendem nada disso. Cuidado com as opiniões das pessoas que não entendem e não sabem o que você precisa passar ou o que você está passando, ou pessoas que nem entendem o que você já passou. As pessoas não entendem como funciona isso, elas acham que é do jeito delas, e não é, é de um jeito completamente diferente. Então, quando eu e a Dani, nós começamos a pensar na plataforma, na forma, como você deveria seguir o passo a passo aqui dentro, essa frase, esse princípio veio muito na nossa cabeça e a gente colocou já imediato nas primeiras aulas para você ter contato com essa frase, que a direção, ela é mais importante que a velocidade. Mas você precisa se certificar e permanecer na direção correta. Às vezes parece que você já andou um tempo, parece que você está na direção correta, mas daqui a pouco você erra o caminho e aí você começa a dar velocidade e você, quando se dá conta, está no caminho errado, numa velocidade enorme, parece que está acontecendo as coisas, mas não está acontecendo. Às vezes, até você está emagrecendo, mas de uma forma completamente errada. Como é que você vai manter isso depois? Pensa no Márcio, estava capinando, beleza. Isso parece que está tudo bem, mas depois que vem a chuva, vem o sol, sai aquilo que estava ali embaixo da terra para fora, a gente percebe, opa, não foi um serviço bem feito. E esse ponto é bem importante, faça essa experiência com o seu jardim, isso é muito importante. Então, esse ponto é extremamente importante, você precisa entender isso, tá? Porque às vezes a gente toma caminhos
diferentes. Então, qual é a direção que minha vida está indo neste exato momento? No emagrecimento e nas outras áreas também. A minha vida está na direção que eu gostaria que ela estivesse indo? Ou ela está indo na direção oposta? Quando eu penso nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, eu fico entusiasmado, eu fico animado com o que está acontecendo? Se você olhar para trás, nos últimos 5 anos, qual direção sua vida tomou? E se você continuar aí, como vai ser daqui 5 ou 10 anos? Isso é extremamente importante, você tem que olhar. Às vezes, parece que você está na direção errada ou certa, você precisa avaliar, precisa analisar. Você precisa saber qual a direção que você vai tomar. Então, é importante. Poxa, Márcio, nos últimos anos eu só ganhei peso, Dani. E agora? Agora eu comecei a emagrecer. Será que eu já estou na direção correta? Porque agora eu comecei a emagrecer? Será que eu estou no caminho já do emagrecimento? Porque eu já emagreci alguns quilos? Será que realmente eu estou num caminho transformador? Ou será que eu estou, de repente, numa pistinha que daqui a pouco eu já volto para o outro lado? Então, olha só, se você começou a emagrecer, muito provavelmente você está no caminho do emagrecimento. Agora, você tem que se certificar de que você permaneça nessa direção, que você permaneça nessa linha, nessa trajetória. Porque distrações, elas acontecem a qualquer momento. Vou contar um exemplo para vocês. Por exemplo, esse final de semana, eu e a Dani, a gente deu uma viajadinha. Não foi uma viagem muito grande, mas foi uma viagem de 200, 300 km, a ida e volta, né? Uma viagemzinha. Olha que interessante. Eu, Márcio, sou o motorista. Você consegue entender que eu tive que ficar atento ao volante a maior parte do tempo em que a gente estava em movimento? Quanto maior a velocidade, quanto mais eu pisava no acelerador, mais atento eu tinha que estar à estrada e aos outros que estavam vindo contra mim e na mesma direção, para não bater atrás daquele carro que estava na minha frente e também para cuidar os carros que estavam me ultrapassando, para não bater de frente. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Eu estava viajando, eu estava num caminho. Por que você acha que quando você está numa estrada dirigindo, você precisa ficar atento, ter atenção, porque você precisa ficar na estrada? Se você não prestar atenção, você pode ir para qualquer local, menos na estrada, você vai sair fora e vai sofrer um acidente, muito provavelmente. Por que você acha que na estrada é assim? E na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida física, no seu emagrecimento seria diferente. Por que você acha que seria diferente? Você acha que seria diferente? Imagina, para guiar um carro, precisa ter atenção, eu preciso estar atento, eu preciso conhecer o caminho, eu preciso me guiar. Na minha vida pessoal, é diferente? Claro que não. Só que as pessoas acham que na vida pessoal pode ir de qualquer jeito, pode ir um pouco na roça do vizinho, pode ir um pouco para o meio do mato, pode ir um pouco no meio das unhas de gato, pode ir um pouco no meio do timbó, pode ir um pouco cair no rio e se afogar um pouquinho, depois sair lá do outro lado nadando, ou quase afogado. Você consegue imaginar o que acontece com a vida das pessoas que não entendem que precisa traçar uma direção, que precisa sim ter uma velocidade, que precisa sim ter atenção? Faz sentido isso para vocês? Estou vendo a maioria de vocês com a câmera fechada. Não sei se isso faz sentido ou não para vocês, mas é um pouco essa mensagem que a gente quer passar quando a gente fala que a direção é mais importante que a velocidade. É a gente entender que não é, tá, entrei nesse caminho, esse caminho vai me levar lá. Pô, presta atenção, sim, o caminho te leva lá, mas você precisa permanecer nesse caminho e você precisa ter uma velocidade programada que realmente te leve lá. Porque se você não se mexer,
não andar, não se movimentar, estou no caminho, mas eu não me movimento, o que acontece com um carro parado na estrada? Ele fica muito provável a sofrer um acidente, a causar um acidente para os outros, porque ele está parado no meio do caminho. Então, ele precisa fazer alguma coisa, é preciso estar em movimento. Esteja na direção correta, esteja em movimento, esteja em constante movimentação. Qual é a velocidade ideal? Talvez essa seria uma ótima pergunta que você poderia fazer para uma pessoa que está discursando sobre velocidade. Qual é a velocidade ideal para mim, para você, para todos nós no processo de emagrecimento? Anota bem grande isso. A velocidade ideal é aquela que você consegue se mover na direção correta e em segurança, tanto para você, tanto para as outras pessoas que estão ao seu redor. Vou dar um exemplo muito claro e vai ficar bem claro para você. A Dani está emagrecendo. Exemplo, tá? É só um exemplo, tá? A Dani está emagrecendo. Só que em nome do emagrecimento, a Dani briga com o Diogo, manda o Márcio a merda. Só o emagrecimento tem sentido na vida da Dani agora, o resto nada importa. Então, será que porque a Dani precisa eliminar 500 gramas essa semana? Essa velocidade que a Dani se colocou, 500 gramas essa semana, tá bom para ela, 2 quilos por mês. Só que essa velocidade deixa a Dani irritada, chata, ranzinza, ninguém aguenta ela. Ela passa por cima de todo mundo. O Diogo, que é o filho dela, já está num pé de guerra com ela. O marido nem se fala. Tá uma chata. Será que essa velocidade é uma velocidade segura para Daniela? Será que é uma velocidade segura para os outros que convivem com a Daniela? Então, é isso que eu preciso pensar, é isso que eu preciso perceber, é isso que eu preciso entender. Agora, ao contrário também, pensa, peraí, a Dani quer emagrecer, mas ela não tem velocidade nenhuma, ela não está nem aí, ela quer emagrecer, ela está no caminho, ela tem uma treinadora, ela tem as aulas, ela até faz as aulas, mas ela não coloca em prática, ela não se importa, ela não vai, ela não emagrece, ela não está nem aí, entendeu? Adianta? Também não adianta, ela está ali no meio do caminho, falou que ia emagrecer, não emagreceu, não faz nada, está fazendo a aula, mas não coloca em prática, vai falar com a treinadora, não sabe nada, ou até sabe, mas essa semana não aconteceu nada, está parada no meio do caminho, sim, entende? Então, quando a gente fala em direção e em velocidade, a gente precisa pensar em tudo isso, tá? Tudo isso é importante, e aí é importante você olhar para a tua vida, como que ela estava, como que ela está e aonde que ela está indo. Então, direção é importante, muito mais importante que a velocidade, mas a velocidade também é importante e a velocidade ideal é aquela que você pode se mover pela direção correta e em segurança. Qual é a velocidade ideal? Aquela que me permite me mover na direção correta, estou repetindo para você pegar bem, e em segurança. Pode ser que a velocidade correta para Luciele seja 80 km por hora, e pode ser que para mim seja 20 km por hora. Se eu for a 20 km por hora constante, presta atenção nessa palavra, constante, 20 km por hora constante, eu vou chegar. Se a Luciele vai a 80 km por hora e de repente fica desconfortável, ela pode pegar um caminho diferente e pode ser que ela não chega. Então, tem que ter uma velocidade. E o ideal é que isso seja constante, tá? Tem alguns momentos que você vai ter que fazer um pouquinho mais de força, pensa na bicicleta. Outros lugares um pouquinho menos de força, outros momentos você nem se esforça e as coisas acontecem, mas é importante você entender e fazer a média de tudo isso. É preciso estar em constante evolução. E aqui eu quero trabalhar um outro conceito com você,
aluno, aluna que está em treinamento com a gente nesse momento. É preciso estar em constante evolução. Como você estava ontem, como você está hoje? Como você estava na semana passada, como você está nessa semana? Como foi o mês passado, como está sendo esse mês? Constante evolução. Nossa, eu eliminei 10 quilos. Pois é, quanto tempo faz que você eliminou 10 quilos, querida? Quando foi a última vez que você viu que você eliminou 10 quilos? Quanto falta ainda para você chegar no teu objetivo? O mais importante é isso, que falta ainda para você chegar no seu objetivo. Porque aquilo que já passou, já aconteceu. Agora é o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Então, beleza, eu emagreci. Eu estou comemorando hoje o sucesso que eu tive do trabalho que eu fiz ontem. Mas para mim continuar tendo sucesso, para mim continuar evoluindo, eu preciso continuar me movimentando, continuar colocando em prática algumas coisas. O sucesso de ontem é de ontem. É legal contar isso. Às vezes acontece, nossa, mas uma vez eu emagreci, depois eu voltei a ganhar peso de novo. Tudo bem, isso já passou. O que você vai estar fazendo agora para emagrecer e para manter o novo peso que você está conquistando? Esse ponto é importante, né? Tem uma frase muito legal que fala que águas passadas não movem mais moinhos, para aqueles e aquelas que conhecem um moinho tocado por água de um rio ou de um córrego, enfim, né? A água passou, tocou o moinho. Dá para ela passar de novo no mesmo? No mesmo não, ela vai passar no outro que tem mais para baixo, quem sabe, né? Mas não move mais o mesmo moinho, ela já passou. Então, eu preciso entender isso. Poxa, já passou. Agora eu estou em outro patamar, agora é outro passo. E eu preciso estar nessa constante evolução. Beleza? Porque se eu não tenho isso claro, se eu não tenho esse entendimento, eu faço confusão no meio do caminho. Gente, eu estou muito feliz. Eu estava conversando com a Dani durante esse mês e tal, a gente estava fazendo uma revisada, olhando a plataforma, vendo se precisa ter mais alguma aula extra, alguma aula bônus, alguma coisa nesse sentido. E a gente estava olhando, estava entendendo, olhando detalhes, né? Olhando depois que tudo ficou pronto, olhando os resultados dos alunos que estão passando pelo processo com tranquilidade, na velocidade correta, na direção correta, e a gente está vendo essa evolução e essa transformação. Eu posso garantir para vocês que quando você passar por todo o processo de forma correta, com mentalidade aberta, você só vai voltar a ganhar peso se você realmente quiser. Porque se você quiser, você pode voltar a ganhar peso, né? Desde que você queira, você volta. É só você voltar a fazer as coisas que você fazia antes. Mas a gente tem aqui todos os detalhes para que você possa realmente transformar esse comportamento e ter novos comportamentos e novos hábitos, tá? Então, isso é bem importante. Por quê? Porque realmente a gente trabalha lá na causa do sobrepeso. E você que é um aluno, uma aluna da nossa plataforma, em primeiro lugar, você precisa entender isso. Que você precisa estar... Qual é a direção correta? A direção correta é aquela que trabalha na causa. Lembra da raiz? Lembra do Márcio capinando, carpindo? Poxa, qual é a direção correta? Aquela que trabalha na causa. Porque se eu não trabalho na causa, se eu não vou lá na raiz, as raízes continuam aí. Eu até posso ver que o lote, o meu eito ficou limpo por uns dias, mas depois da chuva e do sol brota tudo de novo. Emagrecimento. Eu até acho que eu estou magra, mas eu não sou uma pessoa magra. Por quê? Porque eu não resolvi na raiz. Então, você tem que ser uma pessoa magra. Não basta estar magra, tem que ser magra. Na mentalidade, no comportamento, saber fazer escolhas corretas para que você possa permanecer magra depois, magro depois. Esse ponto é bem importante, tá? Então, quando a gente fala nisso, é disso que a gente está falando.
para você entender a causa. Você vai pensar assim, nossa, peraí, eu vou por aqui, eu vou por aí. Qual é o caminho que resolve a causa? E nós estamos preocupados em resolver a causa do sobrepeso. As raízes, arrancar esse mal pelas raízes. Então, você precisa entender isso. Você entendeu, pronto, eu entendi, pronto. Então, agora, faça isso. Confia no processo. Confia no treinador que está te acompanhando para acontecer isso. E depois, entenda outra coisa. Tem muita gente aí fora querendo emagrecer. A gente estava fazendo uma análise, eu e a Dani, pesquisando e organizando. Gente, muitas pessoas estão em busca de emagrecer. Só que as pessoas não sabem que existem muitos métodos e muitas diferenças entre metodologias. Às vezes a pessoa acha que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, que tudo é emagrecimento. O importante é que eu estou emagrecendo, o que importa é isso. Mas não é assim, né? Não é assim, né? Nem sempre é assim. Então, é bem importante entender esses detalhes, tá? Que às vezes as pessoas acham que é tudo igual, você acha que é tudo igual, mas não é. Você precisa entender que é diferente. E caminhos diferentes levam a lugares diferentes. Então, esse ponto é bem importante de você entender. Então, pronto, eu entendi que o emagrecimento precisa ser feito na causa. Agora que eu entendi, agora que eu já tenho resultado, eu posso ajudar outras pessoas a conhecer isso. Então, se você já tem um resultado bacana, se as pessoas estão notando, tudo legal, é legal você indicar para que outras pessoas também conheçam esse trabalho da sua treinadora, do seu treinador, e elas possam também ter essa oportunidade de mudar na causa. Gente, vocês têm noção de quantas pessoas falecem por ano por causa do sobrepeso? É muita gente. É muita gente. Começa com a má alimentação e depois vem os sinais da má alimentação. Nem sempre vem só com sobrepeso, às vezes vem de outras formas. Mas o nosso objetivo aqui é ajudar essas pessoas a ter uma vida mais longa, mais longevidade, e ajudar essas pessoas a ter mais saúde, ter mais energia, ter mais disposição, e não só a emagrecer. Eu tava conversando com algumas alunas e conversando com pessoas que chegaram ao final do processo e falaram assim, nossa, quanta informação, nossa, eu estou completamente diferente. E é verdade. Só na primeira fase, todas as informações, as capacitações que a gente tem ali dentro, para você entender o que é uma coisa, o que é outra, você sai daqui completamente diferente. Quantas pessoas a gente pode transformar se a gente levar informação para essas pessoas? Não é só o emagrecimento, é a transformação. E um detalhe muito importante que eu quero dizer para você, começa dentro da sua casa. Gente, é inadmissível que você tenha acesso a tantas informações. Eu estou falando só da primeira fase, nem vou na segunda e nem na terceira fase, mas na primeira fase tem tanta informação importante ali, que é bom para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, e você não está falando nada. Nem está mostrando. O esposo nem sabe o valor agregado que você tem. A gente tem aqui praticamente uma EAD, né? Uma EAD, uma universidade à distância aqui, educação à distância, porque isso é tudo tem todas umas aulas, todo um processo para você realmente aprender. E por que não envolver sua família nisso? Por que não? Meu esposo, senta aqui, olha também. Ah, não, mas eu não quero, não tem problema, mas você fez a sua parte. Filho, nossa, meu filho está comendo só porcaria. Legal. Qual aula será que é interessante ele assistir comigo? Olha que bacana. Porque começa, você é exemplo, começa por você, depois vai para a próxima pessoa, depois para outra pessoa. A gente tem exemplos, né, meu amor? De pessoas que, caramba, começou com uma, depois foi para outra, depois foi para outra. Entende? Porque eu acho muito legal, né?
as mulheres, né, elas têm esse poder, principalmente se são elas também que fazem a comida. Quando ela tem a informação correta, ela sabe o que, que é bom, o que, que não é bom, o que, que é, o que não é, ela consegue afetar os demais aos poucos e até por tabela. Começa a tirar uma coisa aqui, colocar outra coisa lá, e é essa transformação que a gente quer, é isso que a gente quer para casa de todo mundo, para a vida de vocês, isso que a gente sonha, né? Que comece com uma pessoa, essa pessoa entende, se transforma, e depois ela começa a ser um agente de transformação dentro da sua própria casa, dentro da sua família, porque, gente, você, quando você faz as aulas, as fases, e você conversou com sua treinadora, com o seu treinador, você entendeu? Você tem muito, muito mais informação do que muitos profissionais que trabalham na área da saúde e não têm esse tipo de informação que vocês têm. Na área da alimentação. Tem muito médico que não sabe nada de alimentação e dá opinião lá no posto de saúde para você. Então, é bem importante você entender isso e você aproveitar todo o conteúdo que você tem para você conversar, não só dentro de casa, mas depois com outras pessoas. E você pode, sim, além de você se transformar, ajudar a transformar a vida de muito mais pessoas. Começando dentro de casa, depois com as pessoas mais próximas. E é isso que a gente quer para vocês e para todas as pessoas. Beleza? Perguntas. Fez sentido isso que eu falei? Direção, velocidade, fez sentido para vocês? Encaixou? Ficou dúvidas? Só para mim sentir se isso faz sentido ou não para vocês. Isso é bem importante, tá? Os feedbacks, eles fazem a gente acertar e evoluir, tá? Quando você vai na frente da sua treinadora, a sua treinadora te dá um feedback, né? E aí você pode acertar e evoluir. Quando você vai numa mentoria, é você que dá o feedback. Poxa, eu estive naquela mentoria lá, qual é o feedback da mentoria? É legal você dar um feedback, né? Para sua treinadora e tal, ou lá na própria comunidade, né? A gente vai postar, daqui a pouquinho a gente vai postar isso aqui, ó. A gente vai postar isso aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente posta isso daqui lá, ó. Essa frase aqui a gente vai postar, ó. A direção é mais importante que a velocidade. Quem esteve na mentoria, quem esteve aqui, poxa, vai poder entender muito melhor do que quem não teve, que vai ler isso. Daqui a pouco a pessoa não teve aqui, nem tem contato, a pessoa vai ficar lá pensando, né? Poxa, será? Será que é verdade que a direção é mais importante que a velocidade? Será que velocidade não é importante? Será que velocidade... Então, vem muitas dúvidas na cabeça de uma pessoa que lê essa frase. Mas como a gente conversou um pouquinho aqui, você já vai ter um pouco mais de entendimento. Vai lá, comenta, vê se fez sentido para você ou não, dá um feedback para a gente, tá? Importante, se você não tem Instagram, é legal você ter, tá? Isso é muito legal, é bem bacana você acompanhar a nossa página aqui, tá? Bom, bacana para você interagir. E um ponto bem importante também, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Se você é aluno da plataforma, você seguiu o Instagram agora de pouco, manda uma mensagem no nosso direct e pede para ser incluído nos melhores amigos, que às vezes a gente coloca conteúdo só para quem é aluno nos stories. E aí você pode pegar esse conteúdo. Se você não está adicionado nos melhores amigos, nos amigos próximos, você não pega esse conteúdo, você só pega o conteúdo geral, que é para todo mundo que tem acesso, porque é um Instagram público. Então, eu sou aluna, eu quero ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Às vezes a gente coloca alguma coisa daqui de casa, às vezes a gente coloca alguma coisa para vocês ali no Instagram, e aí você precisa estar nesse grupo seleto de pessoas para você poder acessar esse conteúdo, tá bem? Dani? O que uma pessoa pode falar depois de uma mentoria dessa, né? Certifiquem se vocês estão na direção correta com os seus treinadores. Não importa a fase que vocês estão, se vocês estão começando
provavelmente ainda está tendo um direcionamento para o caminho. Se vocês já estão em fixação, o caminho já está feito. Agora é garantir que estão seguindo a mesma direção. E se você está em manutenção, a direção da manutenção às vezes é um pouco diferente da direção do emagrecimento. Se tiver qualquer dificuldade na manutenção, não tenha vergonha de chamar o seu treinador. A gente se sente muito melhor quando a pessoa nos chama e a gente consegue ajudar, do que a gente ouvir outras pessoas de repente falando, fulana de tal, né? A gente fica sentido porque a pessoa não entrou em contato com a gente. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Não tenham vergonha, não tenham medo, chamem, tirem suas dúvidas. Esses dias uma aluna me disse assim, ai Dani, mas é que eu tenho vergonha de ficar te chamando, te incomodando, você já tem um monte de aluno e não sei o quê. E eu falei assim, os alunos que mais perguntam e os alunos que mais tiram dúvida são os que mais têm resultado, são os que mais me dão alegria e felicidade. Então, não tenho medo de chamar, de perguntar. Eu tenho certeza que isso é recíproco de todos os treinadores do nosso grupo. A gente adora conversar com os alunos, tirar dúvida e ver que vocês estão na direção correta. Se vocês não perguntam nada, nunca falam nada, não mandam notícia, vai saber para que caminho vocês estão indo, né? É isso aí. Então, é muito melhor a gente ter certeza que vocês estão no caminho certo, na direção correta e com a velocidade correta, né? Contem sempre com a gente para todos os momentos da vida de vocês. Não importa o momento que você está vivendo hoje, a gente não tem como saber, mas a gente está aqui para ajudar, para colaborar e para ajudar vocês a evoluírem e atingirem, de fato, os objetivos de todos vocês. Lembrando que toda terceira segunda-feira de cada mês, nós temos mentoria. Então, agora, lá em abril, na terceira segunda-feira de abril, nós vamos ter mais uma mentoria aqui. Coloquem na agenda, o treinador sempre vai avisar no dia ou no dia anterior para vocês confirmar a presença, mas 19. Isso é uma pedra grande na direção do caminho de vocês, para vocês conseguirem dar velocidade com a mentalidade correta, com aquele gás que vocês precisam. A mentoria faz muita diferença, 18. Tá? Vai ser dia 18, o Márcio falou. Dia 18 de abril, às 20 horas, nós vamos ter mais uma mentoria. Tá bem? Show. Beleza. Então é isso. Obrigado. Vou tirar aqui de gravar. E aí vocês podem falar, se vocês quiserem.